Bom dia! Hoje, para nós cristãos, é um dia muito importante. É o dia no qual nós lembramos da crucificação e da morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos os anos, sempre é um momento onde nós nos reunimos em comunidade para louvar, para ter comunhão, para ouvir da Palavra de Deus. Mas este ano, infelizmente, não podemos estar juntos. Apesar disso, nós queremos ter um tempo para ouvir da Palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem a falar para nós. Todos nós somos pecadores. Eu sou pecador. Você é pecador. Provavelmente você já deve ter ouvido essa afirmação muitas vezes, mas você já parou para pensar profundamente no que isso significa? O pecado nos torna inimigos de Deus. Todos os dias nós pecamos e a nossa dívida diante de Deus só aumenta. Quanto mais nos esforçamos para sermos bons, mais descobrimos o quanto nós somos maus. Nós somos orgulhosos, arrogantes, egoístas, mentirosos, invejosos, impacientes, desconfiados, indiferentes. Nós somos maus. Tentamos colocar em prática o que Deus nos ensina, mas sempre de novo acabamos tropeçando. Por mais que nos esforcemos, continuamos inimigos de Deus. E diante dessa realidade, o que nós merecíamos era o castigo de Deus, o juízo, a morte eterna. E aí nos perguntamos, mas o que então é preciso fazer para termos novamente comunhão com Deus? Para podermos nos tornar filhos de Deus? Para receber o seu perdão? Nós não podemos fazer nada. Mas alguém fez por nós o que não podíamos fazer por nós mesmos. Jesus. Sendo um só com o Pai, ele deixou a eternidade. Abriu mão dos seus atributos divinos, se esvaziou completamente e se tornou homem. E viveu entre nós. Ele sentiu as nossas dores, sofreu, chorou, foi tentado, mas não pecou. Permaneceu fiel a Deus até a morte. A palavra de Deus nos diz em Isaías 53, 3-8, que ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Até aí, a palavra de Deus. Jesus viveu e ensinou a vontade do Pai. E por isso foi rejeitado e desprezado
pelo seu próprio povo. Foi perseguido, foi insultado. Por fim, foi preso. Foi humilhado e condenado à morte, sem ter cometido nenhum crime. Foi torturado e sofreu terrivelmente. Sendo chicoteado, a sua pele foi rasgada açoite após açoite. Mas ele permaneceu calado e suportou tudo pacientemente. Jesus seguiu o seu caminho de sofrimento e, mesmo já estando totalmente debilitado, carregou a sua cruz. Tendo chegado ao Gólgota, os soldados o penduraram na cruz e cada nervo foi tirado do lugar. As pessoas continuaram caçoando dele, o insultavam e zombavam do seu corpo quase morto. Por fim, ele morreu. Ele morreu. Jesus Cristo fez por nós o que não podíamos fazer por nós mesmos. Ele sofreu no nosso lugar. Ele suportou a dor que nós devíamos suportar. Ele foi castigado, maltratado e ferido por causa dos nossos pecados, por causa da nossa maldade. Ele nos amou primeiro e nos amou até o fim. Suportou tudo, não porque nós merecemos, não há mérito nosso na salvação, todo o mérito é de Cristo. Mas ele fez isso, única e exclusivamente, por causa do seu amor. Cristo deu a sua vida para nos salvar. Isso é a graça de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Não é por esforço humano, mas sim por meio da fé em Jesus Cristo, que nós podemos nos tornar filhos de Deus. É por meio de Cristo que nós podemos ser perdoados e ter comunhão com Deus. É por meio dele que nós podemos receber vida nova. E é somente por meio dele que nós podemos ter a esperança de vida eterna. Quando vivemos longe de Deus, os muitos pecados se multiplicam em nossa vida e se tornam um fardo cada vez mais pesado. E chegará o momento em que não conseguiremos mais suportar e a desesperança tomará conta de nós. Talvez esse momento já tenha chegado. Por isso, o chamado de Jesus, o seu convite para reconhecermos o nosso pecado, para nos arrependermos e para o aceitarmos como o nosso único Senhor e Salvador, é tão urgente. Ele nos aguarda de braços abertos. Ele anseia pelo momento em que nos renderemos e experimentaremos o seu amor, a sua graça, o seu perdão. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia da salvação. Hoje Jesus te chama. Hoje Cristo quer te libertar. Entregue-se completamente e creia naquilo que Cristo fez por ti na cruz. Que Deus nos abençoe.